Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia! Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus? Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar sem a sua palavra. Amada igreja, queridos irmãos que estão presentes conosco aqui no nosso templo, no nosso auditório, você que nos assiste através da programação do canal de YouTube, a palavra de Deus nesta noite nos traz à memória um encontro muito marcante que houve entre Jesus e uma pessoa. Essa vai ser a temática de toda a nossa campanha, de todos os nossos dias, nossos encontros de domingo. E o tema, o título da festa é Encontro com Jesus, da campanha Encontro com Jesus. E nós vamos ver vários encontros que ocorreram com Jesus. E todos os dias nós vamos ter um título para o nosso sermão. E o título do sermão de hoje é O Encontro que Revela a Fé. É muito interessante, amados, quando olhamos para esse texto, não é um texto inédito para a maioria dos que estão aqui, não é um texto novo, não é um texto desconhecido. Muitos que estão aqui já leram muitas vezes, muitos que estão aqui até já pregaram esse texto em uma igreja, né? Seja a igreja sob a sua direção, seja você convidado, convidada. Então, quando é algo já conhecido por nós, parece que é algo que perde a importância, que perde o valor. Nós muitas vezes só valorizamos aquilo que parece novo, aquilo que parece inédito, e deixamos de valorizar o que realmente nos dá esperança, alegria e sustento para a nossa fé. Fazendo uma comparação bem simples, né? A gente valoriza muito o almoço de domingo. Por quê? Porque no almoço de domingo normalmente tem o que para comer? O que tem de domingo para comer aí na sua casa? Macarrão, né? Macarronada com frango, lasanha, uma carne assada. Aí a gente fala: nossa, pato? Alguém está comendo pato com laranja? É muito chique pato com laranja, gostoso, já comi e gosto, viu? É delicioso. Então a gente valoriza muito o domingo, que tem um almoço especial, mas a gente esquece de valorizar o que nos sustentou até o domingo. Porque antes de chegar o domingo teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que você comeu segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Arroz, feijão, uma saladinha de alface, né? Um zoiudo, sabe o que é o zoiudo? Né? Um ovo lá, cozido ou estrelado. Estrelado ou estralado? Estrelado? Frito, pronto, aí não tem problema, né? E a gente deixa de valorizar aquilo que nos sustenta até o momento especial. Amados, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é aquela que nos sustenta, que nos enche de esperança, que nos dá força até a chegada do momento especial da nossa vitória. E se nós não valorizarmos esta palavra do dia a dia, nós não vamos chegar até a vitória. Se nós não valorizarmos textos e histórias que nós já conhecemos, desdenhando deles e dizendo: esse texto eu já ouvi, eu já conheço, eu já li, nós vamos perder a oportunidade de estarmos sendo preparados para o momento da grande vitória, da grande resposta daquilo que o nosso coração tanto almeja. Então hoje nós vamos sim falar desse texto tão conhecido.
porque ele é o encontro que revelou a fé no coração de alguém. Preste atenção, sempre que Jesus se encontra com alguém, sempre que Jesus se encontrou com alguém, algo aconteceu. É impossível ter um encontro com Jesus e sair absolutamente ileso, absolutamente sem nenhum tipo de reação. Não, quando existe um encontro, existe uma reação. E quando este homem, a Bíblia não diz o seu nome, mas fala da sua função, do seu trabalho, ele era um militar do exército romano, ele exercia a patente chamada centurião, e o centurião, ele era o responsável por um agrupamento de soldados, um grupo de soldados que estava sobre a sua orientação e sobre as suas ordens. E todo mundo sabe que o regime militar é um regime duro, é um regime austero, é um regime de ordem e obediência. Quem pode, manda, e quem recebe a ordem tem que cumprir. Existe até um jargão que fala ordem, missão dada, missão cumprida. Isso é no mundo militar. Então este homem que tinha esta relação com a autoridade, esta relação com a capacidade e o poder de dar ordens, ele com certeza exercia isso na sua vida. Eu não sei se você já parou para perceber, uma pessoa que vem de uma formação militar, ele traz isso para os princípios de vida dele. Os relacionamentos que ele tem familiares. Tanto é que filhos de militares, normalmente, eles tiveram uma formação mais rígida, uma formação de maior exigência, de cumprimento de horário, de cumprimento de trabalho, de cumprimento de tarefas, porque é aquilo que o militar trouxe da sua origem, trouxe da sua formação. Tem um caso muito interessante do ponto de vista musical brasileiro, gospel, evangélico, que todos nós recebemos como fruto, como resultado de alguém que tinha esta formação, que são hinos da harpa cristã. Quase 50% dos hinos da harpa cristã são composições ou versões de um homem chamado Paulo Leivas Macalão. Quem tem a harpa cristã, quando abrir os hinos, você vai ver lá em cima uma abreviação, PLM. O que é PLM? Não é Partido da Livre Macarronada, não. PLM são as iniciais de Paulo Leivas Macalão. E o Paulo Leivas Macalão, ele foi um rapaz que se converteu a Jesus, mas ele era militar e vinha de uma família militar. E isso repercutiu, inclusive, nas músicas que ele produziu, nas músicas que ele versionou, nas músicas que ele compôs. Pare para perceber no inário quantas músicas, quantos hinos têm um caráter, um tema militar. Quer ver um que todo mundo conhece? A harpa cristã 212, como é que é? Os guerreiros se preparam para a grande luta. O coro. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Outro hino do Paulo Leivas Macalão. Soldados somos de Jesus, campeões Não peça a letra, que a letra eu me perco, tá bom? E aí você vai perceber que muitas músicas do Paulo Leivas Macalão trazem que traço? O traço da vida militar. Então você vai encontrar exército, soldado, batalha, guerra, luta, trincheira. Tudo isso são elementos do mundo militar. E ele traz consigo e coloca nas letras das músicas. E por isso que quando a gente canta as músicas do Inário, as músicas da harpa cristã, grande parte delas tem esse caráter militar. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque este homem tinha esta prática. Ele era um homem disciplinado, ele era um homem que tem autoridade, ele era um homem que tinha poder, era um homem que mandava e desmandava, só que chegou um momento que aconteceu algo que fugiu do seu controle. Diga comigo, repita assim, algo fugiu do controle. E isso, gente, é muito interessante. Porque nós, seres humanos, na nossa área familiar, na nossa área profissional, de saúde, nós também temos essa capacidade de acharmos ou de tentarmos ter tudo sob o nosso controle. Eu controlo a minha vida econômica, minhas contas estão em dia. Suas contas estão em dia, diga aleluia.
Olha a gente falando aleluia com fé aqui, profetizando, né? Que não está, mas vai ficar. É isso aí, a gente já profetiza em fé. Achamos que a vida econômica está sob controle, achamos que a saúde está sob controle, tentamos fazer tudo, e para controlar a saúde eu tomo remedinho, eu não tomo refrigerante, eu não abuso no açúcar, a gente faz de tudo, só que chega uma hora, gente, vai chegar uma hora. Isso não é praga de pastor, isso não é desejo ruim de pastor, não. É uma constatação da vida. Você pode levar tudo certo, você pode dar a melhor formação para os seus filhos, você pode ter procurado o melhor emprego, mas vai chegar um momento em que as coisas vão sair do seu controle. E quando as coisas saem do controle, nós temos uma situação que nos coloca em xeque, que nos coloca em questionamento, que nos coloca na parede. Qual é? Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Porque até esse momento, eu estou fazendo uma introdução que não está escrita aqui, é como se nós estivéssemos vendo a história antes desse texto. Em algum determinado momento, o centurião, que tinha tudo sob controle, porque ele tinha autoridade, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha poder, chegou um momento que algo fugiu do controle. E o que fugiu do controle dele? Um funcionário, um servo, que era o principal que regia a sua casa, e era muito comum acontecer isso na casa de militares no Império Romano, porque os militares saíam, viajavam para as incursões militares, né, para as batalhas, e ficavam semanas ou meses fora de casa, e eles deixavam um funcionário, alguém que era responsável para cuidar da sua casa, pessoa de extrema confiança, e era este homem que ficou doente. E aí coloca-se em questionamento o quê? A nossa fé. No que você acredita? Esse homem chegou um momento que ele foi questionado. No que você acreditou até agora, centurião? Se nós fizéssemos essa pergunta para ele antes do texto, até agora você acreditou em quê? A sua fé estava onde? Com certeza a resposta dele seria: a minha fé está na minha organização, porque eu sou um homem muito organizado. A minha fé está nos meus recursos, porque eu sei que eu tenho dinheiro à vontade para cobrir as minhas despesas. A minha fé está na minha capacidade estratégica, porque assim como eu penso com uma mente militar, eu também tenho uma estratégia para levar a minha casa, os meus negócios e tudo dar certo. Só que tudo isso falhou. Tudo isso chegou no limite, não deu mais. O empregado está lá, o servo está lá doente, e aí não adiantou mais o dinheiro, não adiantou a expertise da sua intelectualidade, não adiantou a sua estratégia, não adiantou a sua autoridade de mandar nos soldados, vá e volte. Ele está lá com um problema que ele não tem mais o domínio, ele perdeu o controle. Então a fé nos seus recursos, a fé nas suas condições humanas, a fé na sua capacidade humana chegou no seu limite. E quando isso acontece, existem dois caminhos. O primeiro caminho, quando isso acontece, é a total falta de esperança, a desilusão, o desencanto. Ou seja, não tem mais esperança, não dá mais. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu acreditava, tudo que estava nas minhas condições, eu fiz. Daqui para frente, não tem mais nada o que fazer. Ou então, o segundo caminho. Qual é o segundo caminho? Neste momento, é o momento de se revelar a verdadeira fé. Mas não a fé naquilo que eu posso fazer. Não a fé naquilo que o ser humano pode fazer. Mas uma fé que ultrapassa os meus limites. Uma fé que ultrapassa aquilo que eu não tenho condições de realizar. Uma fé que talvez eu não conheça, mas eu acredito que alguma coisa superior pode acontecer. E aquilo que a minha mão não alcança, este ser superior pode alcançar na minha vida. Percebe? No momento em que as nossas limitações aparecem, ou eu vou me desiludir, eu vou me desesperar, eu vou me desencantar e achar que é o final, ou eu vou acreditar, alguma coisa pode agir. Existe algum ser, existe algum poder, existe alguma energia, existe alguma coisa superior. E eu vou buscar esta força. E foi neste momento que este homem, que morava na cidade de Cafarnaum, ouvindo falar de um homem chamado Jesus,
E esse homem chamado Jesus estava fazendo maravilhas. Esse homem chamado Jesus estava curando. Por onde ele passava, as pessoas eram libertas. Por onde ele passava, milagres aconteciam. Por onde ele passava, ocorriam situações totalmente sobrenaturais, positivas. E essa boa notícia chegou aos ouvidos do centurião. E eu quero fazer um parênteses aqui. Você precisa falar das maravilhas que Jesus faz. Porque se você fechar a sua boca, vidas não vão ser alcançadas por esta fé. Mas quando você conta para alguém, olha, lá na minha igreja Jesus curou, lá na minha igreja Jesus salvou, lá na minha igreja Jesus transformou as vidas, lá na minha igreja está acontecendo coisas maravilhosas, assim como chegou ao ouvido e subiu ao coração do centurião, também vai chegar ao ouvido de alguém que vai dizer a você, eu preciso disso, porque as minhas limitações foram demonstradas, e eu quero acreditar em alguma coisa. Então traga esta pessoa para acreditar naquela pessoa que tem todo o poder, para acreditar no caminho certo, para acreditar no poder do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Alguém falou para o centurião, tem um Jesus aí, tem um homem que faz coisas incríveis, e ele disse, eu vou lá, porque a minha fé até hoje estava nos meus recursos, a minha fé até hoje estava na minha capacidade, a minha fé até hoje estava naquilo que eu podia fazer, mas como eu vi que nada mais resolve, eu preciso ter fé em algo maior, então eu vou até esse Jesus. E a Bíblia Sagrada fala, agora entrando no texto em si, que quando Jesus entrava em Cafarnaum, se aproximou esse centurião, com toda essa história anterior que eu falei para vocês agora, que a Bíblia não está contando, mas nós estamos aqui fazendo uma construção de como foi a história deste homem até chegar a este momento. E quando ele chega até Jesus, ele fala, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Eu poderia acrescentar na fala desse centurião as seguintes frases, Jesus, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Toda a minha capacidade, todos os meus recursos. Ou vocês acham que ele não fez nada até agora? Ele fez tudo o que ele podia. Ele gastou o dinheiro que ele podia, ele procurou os médicos. Gente, o homem tinha grana. E quem tem grana não vai buscar os melhores médicos, sim ou não? Sim. Ah, pastor, mas não tinha o Hospital Albert Einstein lá naquele tempo. Não tinha o Albert Einstein, mas tinha os médicos daquela época. Tinha os melhores recursos daquela época. Ele procurou tudo, então eu poderia entender ele falando, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado, e tudo que eu acreditei até agora que era nas minhas condições, não resolveu. Mas eu ouvi falar de você, e preste atenção e glorifique, e eu decidi acreditar em você. Você percebe como esse encontro do centurião com Jesus Cristo, como ele revelou algo que nem o centurião sabia que tinha? Porque isso é que promove o encontro com Jesus. Quando nós não conhecemos Jesus, a gente acredita só em nós mesmos. A gente acredita na nossa capacidade, nos nossos recursos, nas nossas condições. Mas quando eu encontro Jesus, é revelada uma fé diferente no meu coração. Uma fé que não está na minha capacidade humana, que não está no meu intelecto, que não está nos meus recursos, mas uma fé que vai além, uma fé que está no nome precioso e no poder infinito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E este homem, quando ele vai a Jesus e diz, Senhor, essa é a situação da minha casa, do meu empregado, e eu venho pedir a tua ajuda porque eu acredito em você. E a resposta de Jesus foi, versículo 7, e Jesus lhe disse, eu irei até a sua casa e lhe darei saúde. Olha que benção. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? E eu quero que você entenda também, que o desejo de Jesus é atender às nossas orações. Há pessoas que pensam que Jesus Cristo simplesmente ouve e fica lá no céu sentado sem fazer nada, ou escolhendo, hoje eu vou abençoar aquele, não, mas aquele eu não quero, aquele sim, mas aquele não. Não, não é assim. O desejo de Jesus é abençoar a todos. Só que para a bênção de Deus chegar na nossa vida, há caminhos diferentes para cada um de nós.
Exemplo clássico da Bíblia, a cura de vários cegos, um deles Bartimeu, Jesus disse, vê, a tua fé te salvou, e imediatamente ele enxergou. O outro cego, Jesus fez lodo, fez barro no chão, passou no olho do cego e falou, agora vai e se lava no tanque de Siloé. Não sei qual era a distância, mas ele teve que caminhar, não foi instantâneo. E o outro cego que Jesus orou, colocou as mãos sobre os olhos e disse, e agora, o que você vê? E o cego diz, eu vejo só árvores como se estivessem andando, ou seja, ele só via vultos, e Jesus orou de novo e a sua vista ficou perfeita. O que eu entendo com isso? Não é que o poder de Jesus para um foi maior, ou o poder de Jesus para outro foi menor. Jesus tem um caminho, um processo para cada um de nós. Mas se eu vejo a história dos 3 cegos, o Bartimeu foi curado, o do tanque de Siloé foi curado, e o da visão das imagens, dos vultos também foi curado. Eu quero dizer para você, quando nós manifestamos a nossa fé no Senhor, não importa o caminho, ou o tempo que Deus vai levar, ou o caminho que vai ser trilhado, eu sei de uma coisa, a resposta vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos manifestando a Ele a nossa fé completa, nós estamos manifestando a Ele a nossa fé. E isso é importante. Quando Ele disse, eu vou na sua casa, quando Jesus disse, eu vou fazer, porque essa é a intenção de Jesus, essa é a vontade de Jesus nos abençoar, o centurião falou, não Senhor, eu não sou digno, eu já ouvi falar do Senhor, e eu sei que o Senhor é um homem santo, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu estou demonstrando a minha fé. Ele nunca tinha visto Jesus, diácono Mário, nunca. Ele nunca tinha dialogado com Jesus, mas ele acreditou que aquele homem era especial. Há pessoas que vêm à igreja e é o primeiro dia que entra na igreja, ela talvez não entenda muito bem o rito, ela talvez não entenda muito bem os hábitos da igreja evangélica, talvez quando ela entra na porta, a primeira coisa que ela faça já é o sinal da cruz, que é o natural dos católicos, né? Ou chega aqui e não sabe nem orar, porque eu só sei rezar as rezas da igreja católica, e todo mundo fala coisas diferentes aqui, eu não sei, mas não importa, se essa pessoa vem com o coração cheio de fé, eu creio nisso, Jesus tem o poder de alcançar aquela vida naquele primeiro dia, porque o Senhor, Ele observa em nós aqueles que realmente têm fé nele. O Senhor não está medindo a sua bênção, a sua resposta pela quantidade de dinheiro que você tem na sua conta corrente, que eu sei que é muita, é ou não é? Amém? Aquela conta lá nas Ilhas Caimã, que você não contou para ninguém, né? Mas eu sei que tem muita coisa, recebe, né, irmã? Mas dizima, hein? Pelo amor de Deus, misericórdia. Se a conta das Ilhas Caimã está rendendo, não esquece de dizimar. A igreja está abrindo igreja, nós estamos abrindo congregação e nós estamos precisando de ajuda. Então, amados, agora eu perdi, falei da Ilha Caimã, me perdi aqui, né? Mas enfim, o que diz a palavra do Senhor? Este homem, ele reconheceu, ele não conhecia Jesus, ele nunca conversou com Jesus, mas ele decidiu acreditar, você é homem santo. Você é uma pessoa diferente, você é o Filho de Deus que tanto foi falado. E eu não sou digno de que entre na minha casa. Mas, o que ele diz? Versículo de número 8. Mas diga somente uma palavra, e o meu criado vai ser curado. O que eu entendo com isso? O que eu vejo nisso? O centurião nunca viu Jesus. O centurião nunca conversou com Jesus. O centurião nunca ouviu um sermão de Jesus. Mas no primeiro encontro ele disse, eu reconheço que tu és o Senhor, e diga uma palavra, que o que você falar vai acontecer. Isso tem um nome, 2 letrinhas. Começa com F e termina com E. Que palavra que é? Fé. Isso é revelar fé. O encontro que Jesus teve com o centurião revelou no coração dele uma fé que talvez nem ele soubesse que tinha. Nós hoje precisamos ter um encontro com Jesus, sabe por quê? Para ser revelada a fé dentro do nosso coração, para que nós possamos mostrar a Jesus, Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu fiz tudo o que eu podia, eu investi da forma que eu tinha capacidade, eu conversei, eu orientei, eu perdi todas as possibilidades, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu tenho fé no seu poder, e se hoje o Senhor disser uma só palavra, e se você recebe, você glorifica, a nossa casa vai ser transformada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor disser só uma palavra, você está precisando que a porta se abra, basta Jesus falar, abre, e ela vai abrir.
Se você está precisando de saúde, basta Jesus falar, seja curada, e você vai ser. Se você precisa de transformação no lar, basta Jesus falar, seja transformado, e tudo aquilo que hoje é tristeza, vai se transformar em vitória, em nome do Senhor Jesus. E aí quando o centurião fala isso, Senhor, eu não sou digno, mas diga só uma palavra. E olha o que diz o versículo 10, maravilhou-se Jesus. E ouvindo isso, disse a todos os que estavam lá, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Vamos entender essa frase de Jesus? O que significa Israel? Israel é o povo de Deus, o povo que foi escolhido, o povo que foi abençoado, o povo que viu milagres, porque esse povo lá no passado, diácono Davi, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram cair maná do céu e se alimentaram, eles viram os milagres que foram realizados pelos profetas, eles viram tudo isso, ou seja, o povo que conhecia, o povo que deveria acreditar mais, o povo que deveria ter mais fé do que ninguém. Só que Jesus fala, neste homem recém-chegado, que nem me conhece, que nunca falou comigo, mas que foi autêntico no seu coração, eu vi mais fé do que aqueles que estão me seguindo. Jesus viu mais fé no centurião do que viu em Pedro, do que viu nos apóstolos, do que viu naqueles que eram do povo de Deus e que deveriam recebê-lo como verdadeiro Salvador e não o fizeram. Isso me faz pensar, amados, porque às vezes nós cristãos que deveríamos ser exemplo de fé, nós deveríamos ser referência de fé, você e eu deveria ter mais fé do que a pessoa recém-chegada na igreja. Porque quantos anos você está na igreja? Eu estou desde que nasci, o que faz 48 anos. Roberta, você está desde que você nasceu na igreja. Rubinho, você não nasceu na igreja, mas você veio jovem para a igreja. Você conhece Jesus há décadas. Você que está aqui me ouvindo presencialmente na igreja, quanto tempo você caminha com Jesus? E nós deveríamos, pastor Petrônio, ser um exemplo de fé. As pessoas deveriam olhar para nós e falar, meu Deus, como aquela pastora tem fé, como aquele obreiro tem fé, como aquela moça tem fé, ela vai na igreja e acredita. Só que eu vou ser sincero, como disse Jesus aqui, às vezes nós que deveríamos ser referência de fé, nós estamos mais duvidosos do que aquele que não tem Jesus, ou aquele que chegou no primeiro dia, ou aquele que é recém-chegado ou recém-convertido, né? E às vezes o que acontece? Acontece que todos nós que deveríamos ser a referência de fé, nós ficamos para trás, porque simplesmente nós achamos que, já estou caminhando há tanto tempo com Jesus, já vi tanto milagre, já vi tanto sinal, já pedi algumas vezes e não aconteceu até agora, estou cansado de pedir, estou cansado de esperar, mas sabe o que Jesus quer? Jesus quer que eu e você hoje tenhamos um encontro com Ele, e um encontro que revele no nosso coração, diaconisa Renata, não só o tempo que a gente está na igreja, não só a história que a gente já tem com Jesus, não só quantos sermões a gente já ouviu, não só quantas ceias a gente já participou, não só quantas festas de igreja nós já vimos, quantos milagres nós assistimos, não, hoje o Senhor quer que você haja com Ele como se fosse o primeiro dia. Senhor, eu estou vivendo um problema, e eu sei que o Senhor tem poder, não precisa nem entrar fisicamente na minha casa, mas hoje, diga somente uma palavra, Jesus. Se o Senhor disser uma palavra, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, e Deus vai entrar na minha história, oh glória, e a bênção de Deus vai alcançar-nos. E isso foi tão notório, que nós estamos lendo um texto, que aconteceu há 2000 anos atrás, um texto que aconteceu há tantos milênios atrás, com a vida de um homem, que nem está relatado o seu nome, eu não sei se ele chamava-se Augustus, se ele se chamava Longínius, porque todo o nome deles era tudo assim, terminado com us, né? Lúcius, não sei como era o nome dele, mas a Bíblia está falando um homem que teve um encontro com Jesus e foi revelada a sua fé.
A fé no Todo-Poderoso, a fé que ultrapassa limites, a fé que ultrapassa as minhas limitações. E terminando o versículo 13 diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como você creu, olha só, como você creu, seja feito. Você acreditou em saúde? Então vai ser feito como você acreditou. Você acreditou em portas abertas? Então vai ser feito como você acreditou. Você acreditou que o que era impossível vai acontecer? Então vai acontecer como você acreditou. Por isso o encontro com Jesus revela fé. Não fé no ser humano, não fé na igreja como instituição, apesar que você pode, pelo menos na Igreja Missão Nacional, acreditar como instituição, ser uma igreja verdadeiramente séria e que faz com muita responsabilidade a obra do Senhor. Mas não confiar na família como instituição também, né? Mas acreditar em Jesus. Porque quando a sua fé está depositada em Jesus, mesmo que pareça impossível, vai acontecer. Que hoje eu e você tenhamos um encontro com Jesus, um encontro que desperte em nós, que revele no nosso coração esta fé sobrenatural, porque eu posso declarar e eu posso dizer: eu creio no poder de Jesus. Você pode dizer comigo? Diga: eu creio no poder de Jesus. Agora, de uma vez só, 1, 2, 3. Eu creio no poder de Jesus. Que você tenha esta fé e que esse encontro com Cristo revele esta fé do seu coração. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.